Enquanto você acha aí na sua Bíblia, nós iniciamos nossa segunda campanha de milagre. Nós fizemos uma campanha para a laje, da obra, para a primeira laje, do primeiro andar. Era 21 mil, se eu não me engano, a laje mais a concretagem. E aí Deus foi fazendo milagre, o proprietário da empresa da laje, ele deu um desconto, então a gente pagou 30% do que seria o custo. Isso nos deu condição de avançar. E aí compramos a ferragem do segundo andar, das pilares e vigas, e Deus está mandando ir, vamos marchar, amém? E agora falta a laje do segundo andar, então nós iniciamos aí uma nova jornada de cotas, e você que quer fazer parte, tem feito parte dessa história, eu creio que se semeando há uma colheita, você não está semeando em uma obra para algo que não existe. Nós não estamos fazendo algo pela fé, no sentido de que algo que vai acontecer lá, nós não sabemos o que vai acontecer, já está acontecendo. Nós estamos indo para lá porque já está acontecendo, e o espaço que a gente tem aqui em cima já ficou limitado, para quase 100 alunos inscritos no projeto, e lá nós vamos potencializar em muitas outras áreas, com tudo que a gente já vem falando. Então vamos juntos avançando em nome de Jesus. Gênesis no capítulo 14, você achou aí na sua Bíblia? Vamos ler do verso 18 ao 20. Perdão, do 17 ao 20. Diz: voltando Abraão da vitória sobre Quedarlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Até aqui um pequeno trecho da história de Abraão e a sua jornada na caminhada com Deus. De Abrão ainda, não havia passado por uma mudança de nome por conta de um propósito da inauguração de um novo templo do Senhor. Mas antes de avançar aqui, eu gostaria de orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos ainda te adorando, estamos ainda com reverência e temor no nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito, e fará. Nós estamos aqui, Deus, porque cremos na Tua palavra e ela é a verdade. Por isso edifica-nos, Espírito Santo. A Tua palavra é viva e poderosa e eficaz. Ministra-nos, Deus, nessa noite. Renova o nosso entendimento e traz sobre nós os conceitos, os princípios do Teu reino, para que venhamos andar de modo sábio, constante e íntegro diante do Senhor. Pai Santo, abençoa-nos, ó Deus, e limpa-nos, santifica-nos por meio da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. É uma história bem conhecida. Eu estou num recomeço de leitura da Bíblia e eu parei nesse momento por conta de um detalhe daquilo que Melquisedeque traz, que era um sacerdote antes de um tempo de lei, e dessa relação, esse momento específico de Abrão, então, empreendendo sua única
batalha e triunfal batalha, como ele mesmo testemunha, por causa do Senhor, o seu Deus. E o que nós temos aqui, quando nós olhamos e começamos a buscar na palavra de Deus entendimento e conhecer então o que o Senhor está ministrando, a gente percebe que é uma história fantástica e cheia de riquezas, para poder então renovarmos a nossa mente essa noite e compreender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Hoje é dia de Santa Ceia, e como temos dito, a Santa Ceia ela tem um cunho pedagógico, ela tem o objetivo de renovar a nossa mente, de lembrarmos então da obra de Cristo e do porquê daquilo que Cristo fez na cruz. Então nós estamos aqui com esse objetivo de renovar o nosso entendimento, para que assim venhamos continuar firmes no Senhor, perseverando diante dele e apresentando o fruto que é digno do Evangelho dele, em nome de Jesus. E aí, quando eu olho para esse texto, 3 coisas então, dentre tantas, me destacaram no coração, e é o que eu queria compartilhar, que eu quero compartilhar essa noite. E a primeira é essa relação então que Abrão, nesse encontro com Melquisedeque, tem, quando Melquisedeque vai dizer que o Deus Altíssimo, Elohim, é uma expressão que não era comum de usar, não estava atribuída a Deus, ao Deus de Abraão, como nós conhecemos. E isso tem muito sentido e tem muita força. Não é em vão que o nome de Deus foi trazido para esse ambiente, para essa conversa, para esse momento. Melquisedeque está aqui abençoando Abrão, e entenda que Melquisedeque, o que a Bíblia apresenta, é que ele era um rei de Salém. Salém é o que se torna futuramente Jerusalém. Então há vários achados arqueológicos que comprovam, enfim. Melquisedeque era um rei de Jerusalém ainda antes de haver povo, né? E era um homem de Deus, amém? Era um homem entregue ao Senhor, era um homem compromissado com Deus, mesmo sem lei, né? Muitos ficam até em conflito com isso, porque quando você olha em Salmos, Melquisedeque é trazido à tona. Quando você vê Hebreus 7, Melquisedeque é trazido à tona de novo, para expressar então uma linhagem sacerdotal, para expressar então um estilo de sacerdote, que então a Bíblia aponta que Jesus ele é segundo o sacerdócio de Melquisedeque, porque você tinha o sacerdócio levítico, que é segundo Arão, né? A partir de Arão, os sacerdotes passam de pai para filho esse encargo, essa função, né? A tribo de Levi, só para recordar na sua mente, eles não tiveram porção de terra, eles não tiveram herança, e eles eram supridos então por todas as outras 11 tribos, mas eles viviam no meio do povo, os levitas, os sacerdotes, e eles então tinham o seu encargo de representar ou de se posicionar entre Deus e o povo. Eles sacrificavam para chegar no Santo dos Santos, eles ficavam onde estava a arca, né, e o lugar santo, né, o Santíssimo, e o ambiente que acessava até onde os sacrifícios das pessoas eram colocados. Eles transitavam ali e representando também o povo. Mas a Bíblia diz que Jesus ele não vem dessa linhagem, Jesus vem do sacerdócio segundo Melquisedeque. E esse sacerdócio ele tem uma perspectiva específica, porque a gente não sabe quem são os pais de Melquisedeque, a gente não sabe dos filhos dele. A gente vê no curso da história esse homem sendo destacado como um homem de integridade, como um homem que conhecia Deus e andava com Deus, como um homem que, independente de uma religião, de uma igreja, de dogmas religiosos, ele servia ao Senhor. E nós somos desafiados a andar com Deus, a semelhança de Melquisedeque. Jesus ele vem e ele quebra a cultura da sua época, porque esperavam um padrão de comportamento, um padrão religioso. Mas Jesus ele foge desse padrão, porque ele está então trazendo um sacerdócio novo. E novo porque não é segundo a lei mosaica, mas é segundo a vontade de Deus. Jesus ele é segundo Melquisedeque, porque, como nós olhamos no texto, o texto vai dizer no verso 18, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo.
A gente sabe que, segundo a tribo de Levi, ninguém que era sacerdote poderia ser rei, e nenhum dos reis poderiam ser sacerdote. Era algo totalmente proibido. Mas Melquisedeque era esse, que era rei e era também sacerdote. E é interessante porque é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. Melquisedeque, ele, então, é uma sombra daquele que haveria de vir, ele revela quem é Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e também o sumo sacerdote. Então, o sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, como Hebreus 7 diz, o último, não haverá outro, porque ninguém substitui Cristo, porque Ele é eterno, Ele vive eternamente. Então, ninguém vai substituir o lugar que Cristo está, porque o único que é mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, como diz Paulo. Amém? Vocês estão comigo? Eu preciso dar esse mergulho e olhar em vários lugares e ter várias óticas, para que você entenda aonde eu quero chegar hoje. Porque nós estamos no momento de celebrar a morte e vida de Cristo, para exaltar o Senhor. Aqui Melquisedeque, ele exalta o Senhor, trazendo pão e vinho diante de Abraão. Ele não estava aqui numa santa ceia como nós, ou como Moisés no deserto. Nós não podemos confundir. Mas é muito interessante os elementos que Melquisedeque traz para poder abençoar Abraão. Abraão, irmãos, entenda, ele era um homem muito poderoso. Porque quando ele vai para essa guerra, ele enfrenta vários reis e ele vence todos eles. E quando ele está voltando, ele passa então por Salém, onde Melquisedeque também reinava. E não por medo de Abraão, mas por respeito, por entender que há algo diferente na vida de Abrão, né? Há algo diferente na vida desse homem. Melquisedeque então vem ao encontro de Abrão, para entender, para se conectar, para gerar um ambiente. E nesse ambiente de pão e vinho, nesse ambiente especial, Melquisedeque, que a Bíblia diz que era rei de Salém, mas sacerdote do Deus Altíssimo, o meu Deus e o seu Deus. Você precisa entender que nesse tempo, a gente está vindo num tempo pós Torre de Babel, e todo aquele processo da diversidade de línguas, e várias pessoas ali tinham vários idiomas semelhantes, mas e outros deuses e falsos deuses tinham essa atribuição de Elohim, ou em idiomas próximos, algo que era semelhante, porque quando você olha a palavra Elohim, ela significa deuses, mas ele, no nosso Deus, revela um único Deus que se manifesta em diferentes formas. Mas por toda a Bíblia, a partir daqui então, e no início de tudo, você tem esse Deus sendo revelado. E o que eu quero que você entenda é que Abraão ou Melquisedeque, quando se conectam a esse Deus Altíssimo, eles estão mudando o curso da história, eles estão ferindo o ambiente espiritual da sua época, dizendo: só o Senhor Deus é altíssimo, só o Senhor Deus é soberano sobre todos, só o Senhor Deus pode todas as coisas. Eles estão como Elias diante dos profetas de Baal, quando Elias diz: façam um culto de vocês a Baal, e ali os profetas se automutilam e apresentam seu sacrifício e nada acontece. Mas quando Elias restaura o altar e ora ao Senhor Deus Altíssimo, então o Deus Altíssimo de Elias responde com fogo, e a atmosfera espiritual daquele ambiente muda, daquela cidade muda. Os 3 anos de seca se encerram então agora para um novo tempo de chuva. Toda a realidade de Jerusalém muda quando Elias se posiciona e invoca o Deus Altíssimo. Abraão está aqui confirmando diante do Deus Altíssimo, através das suas atitudes, através de um sacerdote, que o Senhor é Deus na vida dele, que tudo que ele tem feito é por causa desse Senhor, que toda a vitória que ele teve é por causa desse Senhor. E por isso, quando ele se conecta a Melquisedeque, que representava um sacerdote do Deus Altíssimo, quando Abraão chega diante de um sacerdote do Deus Altíssimo, ele o reconhece e dá a ele o dízimo de tudo que ele tinha, confirmando, entendendo que, olha, eu estou devolvendo ao Senhor, Deus é quem você serve, Melquisedeque.
que só Ele é Altíssimo, só Ele é Todo-Poderoso. Isso no ambiente onde o rei de Sodoma, ele vem para trazer, me dá só um pouquinho das coisas, tentando negociar com Abraão, e Abraão diz, olha, leva tudo, eu só quero o que é dos outros reis e a comida que os meus homens comeram. Mas de maneira alguma você vai assumir o lugar do meu Senhor. De maneira alguma eu vou permitir que o meu testemunho seja tocado, porque o único que me sustenta, me guarda e que me dá vitória e que faz tudo sobre a minha vida é o Senhor, o Deus Altíssimo. E por isso Abraão luta e resiste a toda a oferta que tinha diante dele, para testificar naquele momento que só o Senhor é Deus Altíssimo, só o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. É um pequeno trecho de uma grande história de um grande homem de Deus, chamado de pai da fé, aquele que andou com Deus, aquele que conhecia de fato a Deus, e não por causa de uma literatura, não por causa de redes sociais, mas porque ele ouviu a voz do Senhor, porque Deus o escolheu, porque ele entrou em relação com Deus mediante a fé, porque na certeza que ele tinha, ele largou tudo e seguiu a Deus. E nada o parou. Nada o parou. Os nossos dias são dias de crise de fé. E eu falo isso porque Jesus diz isso, que virão os dias, os últimos dias, onde o amor de muitos se esfriaria, onde a fé de muitos se esfriaria. Na parábola da viúva e do juiz, Jesus diz, porventura acharei eu fé na terra? E é algo, irmãos, que vem gradativamente sendo usurpado e roubado dos corações, a certeza de quem é Cristo, a certeza de quem é Deus. As pessoas apostatam da fé, elas abandonam a fé, quando elas começam a permitir essa corrosão ou corrupção do seu entendimento sobre Deus, da sua percepção e do seu temor, do seu posicionamento diário diante de Deus. É sutil a coisa. Quando nós vamos nos desconectando, como se numas férias, como se numa desconexão rápida de quem vou deixar um tempo de ler minha Bíblia, coisa simples, vou deixar um tempinho aqui de orar, não vou no culto esses dias. E aí você vai se desconectando gradativamente, mas entenda que o lugar de Deus, ele vai sendo ocupado sutilmente. Eu não vou dizer por demônios, como Jesus diz em Lucas 11, mas vai sendo ocupado por uma ideia nova, por uma percepção diferente, por um desejo diferente. E isso vai te tirando desse lugar de dependência que Abraão tinha. Isso vai te tirando desse lugar de conexão com Deus verdadeiro, com Deus Altíssimo. Abraão ele vai para a guerra, ele vai para a luta, para livrar, e ele entra numa guerra por causa de um único homem. Ele está ali lutando por causa de um único homem, o seu sobrinho Ló, que resolve ir seguir aquilo que os olhos dele apontavam, quando eles se dividem na busca por um melhor lugar para cuidar ovelhas. Ló então segue um caminho de melhor pasto, só que era também um lugar perigoso, era próximo a Sodoma, Gomorra. E ali ele vai permitindo que essa cultura o dominasse. E como nós temos toda a história adiante, nós sabemos que Ló recebe esse livramento. E ao invés de falar, Abraão, me perdi, olha o que aconteceu com minha vida, perdi tudo, e se reposicionar diante de Deus, é que a gente sabe que Ló então volta para essa cidade, Ló volta para Sodoma, Ló volta para esse lugar de promiscuidade, para esse lugar de desconexão com Deus, de idolatria. E Ló ali, por uma segunda vez, recebe um livramento por causa da intercessão de Abraão, dos anjos que vão lá para resgatá-lo. Nós sabemos da história. A sua mulher, ela vira uma pedra de sal, mas sai Ló e as suas duas filhas. E o ponto é eu e você entendermos a importância do nome do Senhor. Porque quando nós falamos que
ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Que quando Jesus foi exaltado, todo poder, domínio, majestade, todo o reino foi colocado debaixo de seus pés. Isso é muito sério. Isso representa tudo. Tudo. Não há outro como Ele. Existem falsos deuses? Um monte. Existem pessoas que operam de maneira sobrenatural e poderosa por parte dos poderes das trevas? Sim, existe. Mas ninguém se compara ao Senhor. Ninguém é como o seu Deus. Amém? Ninguém pode fazer o que o seu Deus faz. Ninguém está no controle de todas as coisas, senão Deus Altíssimo. E nos dias de calamidade, nos dias de crise, onde a gente perde o fio da meada, entenda, o Senhor é Deus, está no controle. Então adore a Ele, cultue a Ele, não perca o seu momento de adoração. Quando se levantam poderosos, quando se levanta uma conspiração, como com Daniel, dizendo: pare de buscar esse Deus. Por inveja, por motivação demoníaca, Daniel não dá ouvidos, porque só há um Deus Altíssimo. Quando se acende uma fornalha, quando se prepara um ambiente de provação e diz: olha, vocês vão para a fornalha, a resposta é simples. O nosso Deus, Ele é altíssimo, Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas, Ele domina o fogo. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Senão, há um lugar, por causa do seu poder, há um lugar muito melhor para Ele. Nós não tememos a morte por causa do nosso Deus. Você está aqui por causa do Senhor, o Deus Altíssimo. Não é uma coincidência, não é porque você quis. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Mas não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus, que nos livra da morte, da peste, do perigo, da espada. E se você não se desviou dos caminhos do Senhor, ou se por um vacilo, mas retornou, entenda, porque o Senhor Deus está no controle. Ele está te segurando pela mão, Senhor. E ainda que você, como menino pirracento, sabe, quando o filho tenta tirar a mão do pai para se desvencilhar, para andar sozinho, às vezes nós somos assim. E o Senhor nos deixa escolher o caminho da desobediência. Para quê? Para que quando então nos machucarmos, a gente ouvir então o caminho da reconciliação, do arrependimento, e então voltarmos para o caminho da obediência. Mas não há ninguém como o Senhor Deus Altíssimo. Não há ninguém que pode curar, não há ninguém que pode operar de modo sobrenatural e poderoso como Ele. Nós estamos vivendo dias de muito perigo. Há alguns dias atrás, uma pessoa veio me mandar uns vídeos de redes sociais, de YouTube, fazendo questionamentos sobre princípios fundamentais da palavra. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje tem um monte de vozes, sempre houve filosofias, distorções. Os gnósticos lá no início, antes da igreja, junto com Cristo, eles vieram surgir, e depois eles misturam o misticismo com cultura grega, com paganismo, e estabelecem o gnosticismo, que vai se ramificando e cria a cientologia, conscientologia e um monte de teologia que não serve para nada, senão para adulterar a verdade de um Deus puro e santo. E nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que hoje nos chegam aos ouvidos e nos guiam. Não acho que as redes sociais são inofensivas, elas são parte de um propósito, não do diabo, mas de Deus, de alcançar toda a terra, que o Senhor está ainda no controle de todas as coisas. Nós falamos aqui no curso do Lidere 3, houve um tempo, e eu me converti nesse tempo, onde se faziam cruzadas e iam ali milhares e milhares de pessoas, mundo afora. Billy Graham é uma referência no mundo inteiro. Mas hoje o Senhor abriu lugar nas redes sociais para que o Evangelho vá, e o Evangelho está indo. O Evangelho está indo agora. Se tiver uma pessoa sendo alcançada, duas, o Evangelho está indo, sendo pregado.
Mas tome cuidado com o que você ouve, porque existem homens soberbos, arrogantes, como a palavra diz, preocupados só com o próprio estômago, pregando um evangelho voltado para o prazer, voltado para si, que não revela Cristo e nem o Espírito Santo da verdade, mas revela o seu querer. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, e esse cuidado tem a ver com o temor seu pelo Senhor, porque nada pode me roubar desse lugar de temor e de reverência ao Deus Altíssimo. Então tome muito cuidado. Só no último ano eu vi 3 homens que são conhecidos, pastores e outros não, mas são conhecidos no Brasil e fora do Brasil, dizer que a Bíblia precisava de um ajuste, de uma atualização, de uma adaptação, de uma mudança. Isso é parte desse processo que visa te confundir da verdade do Evangelho. Falsos caluniadores, se mantenha firme na verdade, se mantenha firme na palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é o que traz a igreja até aqui, ela é o que criou a igreja na qual nós fazemos parte, ela é o que alimenta e gera a salvação nos nossos dias, ela que comunica o Evangelho de Cristo, é o poder para a salvação de todo que crê. Então não se aparte do livro desta lei, medita antes de dia e de noite, e faz conforme está escrito, que há um Deus altíssimo e soberano sobre todas as coisas. Nós temos um homem, como nós já falamos, o sacerdote Melquisedeque. Eu gostaria aqui de parar e ler Hebreus 7 todinho com vocês, mas Hebreus é muito profundo, e talvez uma das cartas de Paulo, como uma parte crê, não é uma revelação clara, mas Hebreus é muito profundo teologicamente, e o capítulo 7 é riquíssimo numa varredura bíblica para confirmar Cristo como um sumo sacerdote segundo Melquisedeque. Para confirmar quem é Cristo, anote, leia durante a semana Hebreus 7, permita ao Senhor continuar falando ao teu coração. Mas o que nós temos aqui é esse sacerdócio, e como já disse, o sacerdote então ele se movia entre Deus e o povo, ele representava Deus na terra. Mas agora quem representa é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Agora é Ele quem está nos homens, e não em templos feitos por homens. E esse mesmo Espírito confirma que Cristo é Senhor. No entanto, João diz: aquele que não tem o Espírito, que não pode confessar que Jesus vem em carne e sangue, não tem o Espírito Santo. Jesus, Ele é o sumo sacerdote, é Ele quem nos ministra, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem advoga a nosso favor, é Ele quem vai apresentar diante do Pai, dizendo: não, Ele me serviu, ela me serviu nesse tempo. E o Pai vai então autorizar, nos liberar para o lugar da salvação. Amém? O Senhor Deus é o Deus Altíssimo, e Jesus, Ele é o sacerdote. Não há nenhum homem maior do que Cristo. Não há nenhum homem que chegue aos pés de Cristo, porque Ele venceu, Ele triunfou sobre todas as coisas. Ele é o único sacerdote que é rei, e é rei de reis. Ele é o único que ministra, que está entre Deus e os homens, e pode nos influenciar ou influenciar o Senhor. Isso é muito bom, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não muda. Ele é confiável, é leal, e eu posso apoiar a minha vida. Eu posso, como dizemos, entregar a minha vida a Jesus, porque Ele é um sacerdote bom e perfeito. Jesus, Ele é o nosso Salvador, e nós estamos aqui para celebrar a nossa salvação na morte dEle. Ele é o sacerdote que trabalhou e trabalha para a nossa salvação. Jesus, hoje nós cremos no Jesus que morreu lá atrás, mas antes dele vir em carne e sangue, os homens então que nós falamos, Abraão e Melquisedeque, todos os homens do antigo tempo, até Elias e Moisés, que então quando Jesus na terra, no monte da transfiguração, com o rosto brilhando, revelando a glória de Deus, estão ali Elias e Moisés, diante
ou ressurretos, ressuscitados no ambiente onde os próprios discípulos viram, e Pedro diz: vamos ficar aqui para sempre, vamos morar aqui. Esse Jesus salvou essa geração que creu nele. Eles creram no Messias, naquele que viria, e por isso Jesus desce às portas do inferno para liberar todos aqueles. E por isso, quando Jesus ressuscita, e então a pedra é arrastada, quando Jesus sai do sepulcro, Lucas vai dizer que muitos à sua volta ressuscitam junto com ele. Tamanha glória e poder manifesta. Jesus é o sacerdote que intercede por nós, que intercedeu por aqueles. Jesus é aquele que trabalha em meu e seu favor, e nós estamos aqui para a glória dele, nós estamos aqui vivendo por ele. Ele não pode ser alguém comum para você, ele deve ser digno de tudo que você é, ele deve ser digno de toda a adoração, de todo o seu louvor. Se a sua vida, se você sente por conta do constrangimento da santidade dele que te falta algo mais, como sempre eu sinto, corresponda a essa voz, se entregue mais, se doe mais, se sujeite mais, não tema, porque ele é um sacerdote perfeito, porque o que ele ministra é para gerar vida e não morte, porque ele morreu e dele flui vida, e vida em abundância. Por isso ele nos autoriza no nome dele. A sua obra é perfeita e completa. Jesus, ele salvou aqueles que creram, e Jesus tem salvado nós que cremos que ele veio, e porque fomos salvos, cremos que ele virá e está vindo, e por isso vivemos zelando por uma santidade, porque o nosso Deus é santo, porque o nosso Deus é o Deus Altíssimo. Mas quem não crê no Deus Altíssimo vive segundo a carne, vive segundo a aparência das coisas, vive segundo o Deus desse século. O Deus que trouxe tantas filosofias que corrompem a mente humana. A busca pelo prazer, a busca pela exaltação do eu, a busca pela destruição do corpo nos prazeres imorais. Porque o que importa é uma consciência boa. E há tantas loucuras nesse mundo dos deuses desse tempo, mas Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele é a luz desse sistema caído, ele é a luz desse sistema que se corrompe por causa do pecado humano, mas quem por ele é iluminado não anda nas trevas. Aquele que está onde Cristo está, a luz sobre a sua vida, comunhão à sua volta, e seus pecados são eliminados, são consumidos, são arrancados, porque ele é o sumo sacerdote. Ele ministra a vida porque ele venceu a morte. Nós estamos aqui por causa dele, nós estamos aqui para experimentar dele. Se você nunca teve uma experiência com esse Deus, é possível que ainda hoje, ainda nesse tempo, você se encontre com ele, seja você da igreja, velho de igreja ou não, porque ele está vivo e reina. Ele é o único que é rei e sacerdote, lembra disso? Ele está num trono, regendo todas as coisas, e nada acontece sem a sua autoridade e o seu poder. Por isso que pessoas chegam enfermas e são curadas, por causa do sumo sacerdote, que no nome dele nós podemos dizer: a enfermidade sai, e a enfermidade, a possibilidade de morte, a destruição física, ela é eliminada, porque a vida dele. E ele diz ainda que se você crer, fluirá um rio de água viva do seu interior. Ele diz que se você crer, você verá o impossível acontecer. Eu ontem tive um momento de nostalgia, porque eu vi o meu não, né? Mas o oftalmologista que eu consulto há quase 10 anos, testificando cura, me lembrando, eu falei: eu tenho que ir lá fazer uma topografia da córnea, porque há 10, 12, sei lá quanto tempo faz, o Senhor curou os meus olhos de uma cegueira. Ele é o sumo sacerdote, ele continua ministrando vida e cura. E se hoje você está aqui, ele ministra cura, o nome dele cura, o nome dele ressuscita morto.
Irmãos, eu sempre achei isso tremendo na Bíblia. Ver mortos ressuscitar é algo muito louco, é algo que foge demais da realidade. Mas eu vi uma criança morta no ventre ressuscitar. Eu vi homens com uma decisão de morte. Não é, Durval? Não é, seu Antônio? Pessoas desenganadas recebendo um sopro de vida porque alguém disse: Jesus, sumo sacerdote, ministra sobre eles vida. E a vida flui. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos ao Deus Altíssimo, ao Deus de toda a terra. Portanto, renove a sua fé nessa noite. Ao comer do pão e beber do cálice, lembre de quem é Jesus, lembre quem é o Deus Altíssimo. Lembre do que Abraão faz diante de um homem que representava o Deus Altíssimo. O que a palavra de Deus diz é que Abraão dá o dízimo, ele dá a 10ª parte. E só abrir aspas, a dízimo não é do Antigo Testamento, dízimo não é para a igreja, para o pastor, não é um ato natural. Se você dá um dízimo por uma obrigação religiosa, você está fora do entendimento de quem é Deus e de quem é você diante desse Deus. Os dízimos são um ato de fé. Abraão, ele dá o dízimo porque ele entendia quem era o seu Deus, porque ele entendia que Deus era o dono de tudo, tinha dado tudo, e tudo que ele apresenta é para dizer: o Senhor está no controle, o Senhor reina na minha vida, tudo que eu tenho está dedicado a Ti, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, tudo que eu tenho está debaixo da Sua possessão e poder. Não tem como estar diante do Deus Altíssimo, não tem como ser ministrado pelo sumo sacerdote e não correspondê-lo, entregando não o dízimo do seu salário, mas entregando toda a sua vida, entregando tudo que você é, entendendo que não há outro lugar melhor para estar, ou não há ninguém para pertencer senão o Senhor. Irmãos, eu já fui questionado de tudo quanto é tipo de coisa, e você tem que estudar seitas, heresias, ET, ufologia, esse monte de loucura que tem. Recente aí acharam a cidade escondida na Amazônia e feita por extraterrestres, que tem conexões com o mundo inteiro. Caramba, parece até verdade, porque eles têm tanta fé nisso que você começa a acreditar nessa loucura. Mas de repente instala: ei, peraí, obra de demônios, roubando a fé, distraindo sobre sinais e tudo que o Senhor fez. Não tem como desmentir a Bíblia ou Deus, porque há fatos arqueológicos, há achados a respeito de Deus no mundo inteiro. Há documentos de obras que são feitas no nome dele em tudo quanto é lugar desse mundo. Já pregamos aqui da pasta dos milagres, de obras que Deus fez. Recente, Deus tirou 2, sei lá se tumores da tireoide Juliana, ao ponto do médico falar: não, peraí, constrangido, porque ele chamou outro médico para fazer exame. E aí ela foi levar a mãe para fazer exames lá, e o médico falou: deixa eu olhar de novo. Não tem nada mesmo. Aonde o sumo sacerdote passa o mal, as trevas são dissipadas. Não há como deixar esse Deus, não há como não se render diante desse Deus, não há como crer nesse Deus, não há como não dedicar vida e tempo a esse Deus. E se você tem vivido à margem, renove hoje a sua fé. Se você tem vivido olhando Jesus de longe, porque você não se vê digno, irmãos, a começar de mim, não sou digno. Não sou digno de tocar, nem de orar por esses elementos. É só uma questão de organização estar aqui. Porque tudo é por causa dele. Tudo tem a ver com ele. É tudo graça e favor dele. Então, hoje renove sua fé. Hoje renove sua esperança para o evangelho legítimo de Cristo, aonde o seu viver revela que sim, você serve ao Deus Altíssimo.
Sua vida revela o Deus Altíssimo. A de Melquisedeque revelava o Deus Altíssimo. Sua vida revela no Deus que você crê, é o Deus Altíssimo. A de Abraão revela o Deus Altíssimo. E o que Hebreus 11 diz é que pela fé, esses homens salvaram sua casa, sua família, como Noé e como tantos homens e mulheres que resolveram crer de todo o coração. Quando eu olho aqui que Abraão deu o dízimo de tudo, eu não imagino Abraão fazendo conta. Eu imagino o homem de fé dizendo: peraí, eu preciso testemunhar que o meu Deus reina na minha vida. Eu preciso aqui confirmar quem é o Rei e Senhor da minha vida. Eu preciso aqui testificar nesse ambiente espiritual de pão e de sangue, de cálice, de quem eu sou, de quem eu faço parte. Porque quando nós estamos aqui para comer do pão, nós não estamos aqui comendo uma obra de homens. Por isso oramos e consagramos e cremos, sim, cremos, que ao comer do pão nos tornamos parte de Cristo. Porque só há um pão, e ele partido em favor de muitos. Só há um pão que supre a sua igreja, o seu corpo. E se você come do pão, você está dizendo: sim, eu sou de Cristo. Se você bebe do cálice, se você está dizendo: sim, eu tenho uma aliança de sangue com Cristo. Aquele que diz que ainda que a sua mãe, ainda que uma mãe deixe de dar de mamar para o seu filho, eu jamais deixarei vocês. Eu jamais deixarei vocês. Eu jamais te abandonarei. Por causa do seu amor por mim e por você. Por isso ele diz que nem morte, nem vida, fome, perigo, espada, nada pode separar do amor dele por mim e por você. Então não confie na sua religião. Não confie no seu esforço para andar com Deus. Dobre os seus joelhos e declare: Senhor, sem ti eu não sou nada. Dobre os seus joelhos e diga: Senhor, eu sou fraco, pobre, cego e nu, e nada do que eu tenho me mantém de pé diante do Senhor. Por isso vem, toma o teu lugar na minha vida, vem e reina na minha vida, Deus Altíssimo. Confesse o Senhor, o seu Deus. Se reposicione diante do Senhor, o seu Deus e santo. Assuma um compromisso de morte do eu, de abrir mão do si, dos seus prazeres, dos seus confortos. Abra mão, seja santo, porque Ele é santo. E ande com esse Deus bom e misericordioso. Ele é um sacerdote vivo, está sentado no trono. E hoje nós estamos aqui para comer desse pão, desse corpo, e beber do seu sangue, testificando a nova aliança no sangue do Cordeiro. Não são necessários